O famoso e polêmico Freud. No vídeo de hoje eu vim explicar sobre uma das teorias mais famosas de Freud, que é o complexo de Édipo. No vídeo passado eu falei sobre a biografia de Freud em geral, falando mais sobre a vida pessoal dele, os feitos. E nesse vídeo eu vim trazer uma das teorias que eu prometi no vídeo passado. Então se você não assistiu o vídeo passado que eu trouxe sobre Freud, vou deixar para vocês na descrição ou nos cards. E também eu trouxe uma outra teoria no vídeo passado sobre o id, ego e superego. E aí eu vou ter que dividir esses vídeos para não ficar muitas teorias em um vídeo só. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o complexo de Édipo e no vídeo que vier eu vou falar sobre a outra teoria dele que eu prometi no vídeo passado. Então corre para assistir o vídeo que eu trouxe sobre Freud, porque você vai entender mais ou menos sobre essa teoria sobre o complexo de Édipo. Então vai lá, assiste e depois volta aqui. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Gabriela. E se você é novo ou nova no meu canal, seja muito bem-vindo. Roda a vinheta. O complexo de Édipo foi um conceito defendido pelo psicanalista Freud e, segundo ele, se refere a uma fase de desenvolvimento psicossexual da infância da criança chamada fase fálica. E nessa fase, ela começaria a sentir um forte desejo pela mãe e ódio pelo pai, pela figura paterna. E em relação às meninas, esse complexo de Édipo se chama complexo de Electra. Essa teoria do complexo de Édipo foi embasada na tragédia do Édipo Rei, de Sófocles, ou seja, Freud utilizou da literatura para explicar o desenvolvimento sexual infantil da criança do sexo masculino, que numa determinada fase cria fortes desejos pela sua mãe. Enquanto a criança sente desejos pela mãe, ele cria essa rejeição com o pai, que é a pessoa que ele divide a atenção e também a pessoa que dorme com a sua mãe. Esse amor, segundo a teoria psicanalítica, traduz um desejo incestuoso da criança com a mãe numa fase denominada fálica, ou seja, dos 3 anos de idade até os 6 anos de idade. Nessa fase, a criança começa a descobrir o corpo, seus órgãos genitais e compreender as diferenças sexuais. Além disso, é nessa fase que ela percebe que não é o centro do mundo, que não é o centro das atenções e que ela não é tão dependente assim de seus pais. Com isso, segundo Freud, o garoto, nessa fase confusa de construção de líbido, cria um desejo sexual ao sexo oposto, que é a sua mãe, enquanto ele sente um ódio pelo pai. E aí ele começa a ver o pai como um rival e ao mesmo tempo que pretende obter o seu amor e a sua atenção. Ou seja, a criança do sexo masculino sente atração pela sua mãe e vê o seu pai como um rival, porque é a pessoa que tem que ficar dividindo a atenção. Mas ao mesmo tempo que essa criança vê o pai como um rival, ele também preza pela sua atenção e o seu carinho. Segundo Freud, esse conflito é o pai quem deve romper, de modo a estabelecer uma identidade masculina e, consequentemente, um equilíbrio na fase do desenvolvimento afetivo sexual da criança. Sendo assim, aquela criança ela vai continuar se espelhar no pai e futuramente procurar uma pessoa do sexo oposto que seja parecido com a sua figura de mãe. Então observe que o complexo de Édipo pode ser usado nos dois sexos, ou seja, no masculino, chamado complexo de Édipo, e no feminino, chamado complexo de Electra. E dentro dessa teoria, Freud ele afirmou que a origem da vida psicossexual da criança se dividia em fases: a fase oral, anal, fálica e fase de latência. Na fase oral seria do nascimento até aproximadamente 2 anos de idade. Na fase anal chega por volta dos 2 anos de idade até cerca dos 3, 4 anos de idade. A fase fálica dos 3 a 4 anos de idade e normalmente aproximadamente até os 6 anos. E seria aí em que o complexo de Édipo seria desenvolvido. E a fase de latência, que é dos 6 anos até a puberdade, que seria nesse período em que o complexo de Édipo seria dissolvido. Errei a palavra, mas tudo bem. De acordo com Freud, o complexo de Édipo tem um papel muito importante na fase fálica do desenvolvimento psicossexual. Para Freud, a conclusão bem resolvida dessa etapa envolveria a identificação do menino com o pai, isto é, o menino deixar de rivalizar-se com ele e passar a aceitar a impossibilidade do incesto. E isso contribuiria para o desenvolvimento de uma identidade sexual madura e independente. Uma coisa interessante que eu observei sobre essa teoria é que todo o desenvolvimento de uma criança necessita das duas figuras de pais, o pai e a mãe. Então, se há ausência de um desses fatores, a criança pode crescer faltando alguma coisa em si, sabe? Algum ensinamento que um pai poderia dar ou algum ensinamento que a mãe poderia dar àquela criança. Então, eu achei muito interessante essa teoria em relação a esse contexto. Aqui eu já estou falando mais um pouco sobre o que eu penso, tá bom? A teoria é basicamente isso que vocês ouviram até agora, que vocês entenderam aí, eu expliquei pra vocês.
E eu achei interessante isso, porque enquanto a criança, na sua fase de desenvolvimento, sente atração pela mãe, o pai, ele rompe com isso, e a criança, ao mesmo tempo que vê o pai como rival, vê também que ele precisa da atenção do pai, que ele preza pela atenção da figura paterna. Então, se o pai tivesse ausente, talvez essa criança não teria um bom desenvolvimento psicossexual, afetivo. Então isso é muito interessante de se analisar. O vídeo vai ficando por aqui, eu acho que é basicamente isso que eu observei sobre essa teoria, não tenho mais nada a falar sobre ela, até porque eu estudo como autodidata, então é um assunto que eu estou estudando por conta própria, não estou fazendo faculdade esse assunto, mas eu pretendo fazer de psicologia. Então só o que eu tenho a falar sobre essa teoria, que eu achei esse ponto bastante interessante. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações do vídeo também para não esquecer. Me siga nas redes sociais que vão estar na descrição. Comente se você gostou, se você quer outro tipo de conteúdos assim relacionados à psicologia, que eu vou trazer. Já trouxe bastante vídeo de psicologia, se vocês forem dar uma olhada no meu canal vai ter bastante. Comente aí também, que eu já pedi pra comentar, né, gente? Nossa, minha cabeça. Compartilha aí com algum amigo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!